Em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. 7:38 do Evangelho de João. O que significa esses rios segundo a profecia, segundo a palavra de Deus? E a resposta está em Gênesis capítulo 2, versos 10 em diante. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, é um nome hebraico. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e este ouro, ele é muito bom. Há ali também o bidélio, a pedra sardônica, que são os precursores dos diamantes, das pedras preciosas mais raras. Desta forma, a tradução de Pson significa esparramado e estendido, ou seja, Deus se esparramando a sua graça, esparramando suas promessas, são todas tuas, mas alguém veio para roubar de você, para destruir teus planos, teus sonhos, teus ideais, para que tua vida não tenha sentido, vida espiritual chula, de tal maneira que você queira desistir. E essa pressão para se desistir, ela é exercida sobre todo homem na face da terra, para que eles deixem de seguir o único caminho que os levaria a experimentar o que olhos jamais viram, o que ouvidos jamais ouviram, o que jamais penetrou no coração de homem algum, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Você tem que reagir, meu irmão. Você precisa tomar decisões, minha irmã. Nós não estamos aqui apenas com uma mensagem para animar você, apesar de poder também animar, mas as nossas mensagens é para mudar a tua vida e mudar a minha, porque a minha tem mudado. E é o que eu quero. Eu sei que preciso mudar, e muito. E isso acontece quando eu me exponho diante da palavra de Deus, porque é uma fonte, a melhor e a mais extraordinária, reveladora de mistérios debaixo do céu. Aleluia! E novamente eu sou um recebedor. E Deus, então, como Pison, se estende para servir você, para amar você, para cuidar de você e preparar você para os melhores dias da tua vida. Mateus 20, 28. Jeremias 31, 3. Isaías 41, 10. Simplesmente magnífico demais para ser credível para um homem comum, eu repito. Mas o segundo rio é o Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cush. Sim, sabe o que significa? Impetuoso e transbordante. Jesus, mais uma vez, ele tem um ímpeto tremendo em favorecer você, abençoar. E ele ama abençoar seus filhinhos. Ele ama realizar sonhos dos seus filhinhos. Ele ama realizar desejos do coração que ele mesmo pôs. Alguns que não são realizáveis é porque não foi ele que pôs, foi o mundo. E esses iam enfiar você num buraco, e ele não quer você num buraco além desse mundo que já se transformou. Então ele veio para nos tirar do buraco desse mundo, da fossa de pecado, da onde ele me encontrou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jeová. A tua torre forte. Impetuoso e transbordante. Deus transbordando de graça, superabundando em graça para servir você. Está lá escrito em 5, verso 20. Pode ver o 19 também, da Epístola de Paulo aos Romanos. 41, 13 agora de Isaías. E 43,
1 e 2, também do profeta Isaías. O terceiro rio, que saía do grande rio do Éden, ele se chama Hidekel, com H, ou Tigre, em algumas traduções. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. Este rio, a tradução significa rápida corrente, como um tigre que caminha quase que voando. Deus tem pressa em abençoar, em mudar situações, em operar obras maravilhosas. Eu nem falei, mas está lá no Salmo 37, 3 a 7. Primeira parte. Deleita-te no Senhor, que é o verso 4, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 145, versos 18 a 20. Ele quer livrar aqueles que o amam. Ele ama aqueles que o amam. 8, verso 17 do livro de Provérbios. E quer enriquecer você de graça, de amor, de fé, de autoridade diante das trevas. Conceder a você a legalidade da luz, saúde, perseverança, sabedoria, equilíbrio, discernimento, talentos, dons e tudo que é material que você necessitar também. Esses são acréscimos. Primeiro o reino de Deus e sua justiça. Essas coisas eu acrescentarei. 6,33, Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus. E o último rio, o quarto, Eufrates. O Eufrates significa frutífero ou frutuoso. Então, Deus quer frutificar em você todas as suas bênçãos, milagres e obras de maravilha. Você só tem que deixar. Ele jurou sob o selo da sua própria santidade que assim Ele o faria. Quem deixar? 89, 35 do livro dos Salmos. Você seria capaz de crer nisto? Ou você só acha algo interessante para se ouvir? O que você quer para a tua vida? O que você busca de verdade? Se você tivesse convicção que Deus existisse e agora estivesse atento à sua oração, o que você pediria para Ele? Será que Ele ouve? Será que Ele atende? A mim, Ele existe. Nós conversamos de uma maneira muito íntima. Eu toco nele nas minhas audiências. Ele me ouve perfeitamente e me atende sempre segundo a vontade dele. E tem um porém incrível. Está em 3:20 do livro de Efésios. Assim como está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além e abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Torno a repetir: segundo o poder que opera em nós. Poder dele, para a glória dele, para a exaltação do seu trono, expansão do seu reino. Você está entendendo? Ele quer fazer muito mais. Também já disse há pouco, muito mais do que isso pode te fazer o Senhor, quer te dar o Senhor. Ele só espera que você permita. Segundo Crônicas 25:9, última parte, de novo, para você que não conseguiu crer ainda. Sabe que há uma alegria profunda que faz surgir uma felicidade sem fim. Quando você é capaz de entender e ver o mais belo e perfeito dom de toda a natureza, a arte de Deus em criar e recriar. Esse mandamento ele recebeu de seu próprio Pai, disse Jesus de Nazaré, o agente
absoluto da criação. Evangelho de João 1, versos 1 a 3, 1 verso 14 e Colossenses 1, versos 13 a 20 e 2, verso 9. O agente absoluto da criação. Ele espera a tua oportunidade para recriar você, assim como Ele está recriando a mim. Cada dia, tanto quanto eu permito. É você que escolhe. Se quer rápido, quer paulatino, quer de uma vez, ou quer suavemente. Essas coisas eu quero de uma vez. Mas quanto mais Deus tem me mudado, mais eu percebo que eu posso mudar. E eu peço, Ele sabe. Muda-me mais nisto e mais naquilo, Senhor. Porque está escrito que nós devemos atingir a plenitude do caráter de Cristo, para que haja um carimbo no meu passaporte celestial, entrada franqueada pelo sangue de Jesus. Está subscrito no livro de Efésios 4,17. Selado em 4, verso 13. Amém? Do mesmo livro. Ou seja, Ele quer te dar a plenitude dele. O mesmo livro, a Epístola de Efésios, 1 verso 10, 1 verso 23, 3 verso 19. Olha que texto! Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, meu irmão, por elas, minha irmã, fiqueis participantes da natureza divina. Natureza divina. Amém? Havendo escapado da corrupção que pela cobiça ou concupiscência há no mundo. Que Deus fantástico. Aleluia. 2 Pedro 1 verso 4. O que você quer que Ele te faça? Que você possa crer que Ele é capaz de fazer? Jeremias 32, 27. Tudo isto gira dentro da questão de se perceber aquilo que cerca esse mundo, a cortina do desconhecido. Elas se irrompem, ou seja, elas se abrem pela fé, para a revelação que Deus tem para aqueles que o amam, o temem, esperam dele, somente dele. 40:17. Mas melhor ainda, o 31 do livro de Isaías. 30:18 do mesmo livro, profeta Isaías. E esse descortinar, meu amigo de oração, é a mais das fascinantes experiências da vida de um homem. Qualquer um de nós que não mantivermos os nossos olhos abertos em nível espiritual, aprendendo de Cristo como fazê-lo, entender os mistérios de Deus. Romanos 16, 25 e Efésios 3, verso 9, dentre outros textos. Este homem, esta mulher, que não primar em buscar este dom, em enxergar aquilo que o homem comum não vê, mistérios de quem quer revelar para você tudo o que importa para a tua salvação e redenção e uma vida plena. Ele veio para que você tivesse uma vida com plenitude de tudo que eu já enumerei aqui. Ele prometeu e não volta atrás. Ele não é um homem que se arrepende do que diz, porque não é homem, é Deus. 23:19 do livro de Números. Hebreus 6, verso 18. É impossível que minta, porque não pode mentir. Tito 1, verso 2. Creia no Senhor, creia e será salvo tu e tua casa. 16:30-33 do livro de Atos dos Apóstolos. Também isso parece um mistério. E aquele que não tiver essas revelações direto do Espírito de Deus vão passar por essa vida sem ver nada. Meros cegos
e surdos. Como eu vivi 40 anos, eu tenho autoridade para falar disto. E como amo você em Cristo, sem lhe conhecer, eu apelo que você não se permita isto. Revolva o seu coração, tua mente. Dê uma chacoalhada nela e diga: você vai se empenhar mais para compreender qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos 9, verso 6. E 1 Samuel 3, verso 10. O verso 19 ajuda a entender por que Samuel se transformou num dos maiores profetas da Bíblia. Amém? E concluindo a nossa sequência para este tema de hoje, deste dia especial que Deus nos concede, eu volto para Mateus 27, 36 em diante. Então, assentados ali, aguardavam os soldados romanos e homens que, turbados de ira, queriam só uma coisa: através daquele que os possuíam, os demônios desse século, que Cristo não morresse, mas abandonasse esse mundo, desistisse de mim e de você. Esse era o desejo, porque desta forma Satanás tomaria posse para sempre. O arqui-inimigo de Deus, a antiga serpente e o dragão vermelho do Apocalipse capítulo 12. Você está entendendo? Agora, Jesus tinha sobre a sua cruz a inscrição já anunciada: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Palavras no Evangelho de Mateus. Dos seus lados, esquerda e direita, 2 salteadores. Isaías 53, 12. Os que passavam blasfemavam, meneavam a cabeça contra ele. E ele disse: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Que humildade Jesus via nos atos infames, nos atos perniciosos, carregados de requintes de crueldade que só demônios poderiam promover. Nesses dias de hoje, muitos desses filmes de Hollywood, jogos, games, carregados de violência, que se deixarmos, vão sangrar as telas até dos celulares, e as pessoas enraivecidas descontam em cônjuges, em filhos, em quem está por perto, porque estão possuídos de uma ira nefasta, provinda dos quintos das trevas deste século. Agora, Cristo foi reduzido a nada. Salmo 22, 6 a 8. Duras palavras lá estão escritas. E diziam mais: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo se és realmente o Filho de Deus, desça dessa cruz. Será que havia poder em Cristo para descer daquela cruz naquele momento? E da mesma maneira, os principais sacerdotes, assim como os escribas, os anciãos, fariseus, toda esta casta de chamado líderes da época, escarneciam e zombavam dele, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, como dizes, desça agora aí desta cruz
e vamos crer nele. Amados, olha bem, eles estavam queimando as suas chances com o mesmo fogo que os queimará um dia. 74:8 do Salmo. Eles tinham prazer em ridicularizar o Filho de Deus. Eu quero crer que você não ridiculariza ninguém, não debocha de ninguém, não é a favor do bullying. Você é um filho de Deus, uma filha ungida. Foi escolhido a dedo, 15:16 do Evangelho de João, para ser um representante, um embaixador ou embaixatriz por parte dele. Está escrito lá na Epístola de Paulo, a 2 aos Coríntios, 5 versos 18 a 20. Ministro ou ministra da reconciliação. É muito sério o que nós fazemos, o que nós falamos. Desta forma, Cristo desceu da cruz, morto. Os demônios, quando viram que ele morreu, se desesperaram, porque agora todos os mundos habitados, se houvesse dúvidas pairando em qualquer coração, elas tinham sido todas dissipadas. O caráter de Lúcifer foi tornado público, o que ele foi capaz de fazer com o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Isto foi um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, assim como os filhos de Deus vão se tornar. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios 4, verso 9. Eu estou convidado a ser um espetáculo para a glória de Deus. Ao ter o Espírito de Deus, Jesus desceu da cruz, eu repito, e ressuscitou lá no Hades, dentro da catacumba em que foi posto. Eles creram nele? Creram, meus irmãos? Certo que não. Por isso continuava a ladainha. Confiou em Deus. Livre ele agora. E se o ama porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Imagine só, até os ladrões difamavam o Cordeiro. Também está escrito: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. Estou recitando Lamentações, 1 verso 8, 1 verso 12. Não comovem a vocês? Sim, todos vocês que passam pelo caminho, atentem e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim, com que me entristeceu, Senhor, no dia do furor de sua ira. O pecado tornando visível a todo o universo, meu irmão. Verso 16. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Era o que aqueles que abdicaram do homem da cruz sentiam no âmago de suas almas. Os gritos não paravam. Marcos 15:32. Desça da cruz, desça da cruz, desça da cruz. Ele desceu. Desceu sem vida para você ter a vida. Foi colocado numa sepultura para você poder sair vivo de uma se você entrar.
Ele passou para a morte para que você passe para a vida. Ele veio do céu, deixando tudo lá no alto, para que você possa ir para o céu, deixando tudo aqui na terra. E Ele veio para provar o seu amor. E Ele quer que você agora prove alguma coisa que lhe dê a si mesmo, a você, minha irmã, uma comprovação pessoal. Eu repito, para si mesma, para si mesmo, irmão, que você quer um concerto com esse Deus. Que há algum amor brotando no seu coração por esse Deus. Você percebe que essa série é um tanto profunda? Nós estamos aqui para fazer escolhas. Simplesmente escolhas. Eu estou fazendo as minhas. Nós continuamos em campanha evangelística. Está sendo maravilhoso. Pelo menos para mim. Deus tem me falado tantas coisas. Espero que aqui nesse canal Ele fale alguma coisa para você. Se Ele falar uma coisa só, já valeu a pena, não é verdade? Pai, em nome de Jesus, eu apelo pelos méritos dEle, pelo amor dEle, pela sua graça inefável, pelos seus feitos dolorosíssimos, por cada gota de seu sangue aspargido naquela cruz, pelo seu silêncio até a hora nona, para que nós não nos calemos e anunciemos ao mundo que quem é nosso Salvador. Para alguns o dinheiro, para alguns a fama, para alguns um cargo, para alguns um título, para alguns uma pessoa, para alguns uma mera posição, seja política, seja o que for. Mas para aquele que crê, é Jesus, Jesus de Nazaré. Desta forma, eu termino essa prece pedindo por famílias que precisam ser resgatadas, por entes queridos que precisam ser restaurados. São enfermidades físicas, mentais, emocionais, circunstanciais, motivacionais, essenciais, vitais para a vida. Pai, só o Senhor pode. E eu sei que o Senhor quer fazer isso há muito tempo. Nós estamos impedindo, criando obstáculos pela falta de fé, pela incredulidade medíocre que assola o coração de todo homem, como me assolou por 40 anos, rechaçando tudo que o céu tinha para mim. Oh, eterno Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. Salva-nos agora, Senhor. Salva-nos agora. Hosana nas alturas, ou Hosana, como alguns preferem, com H. Meu paizinho, nós temos pessoas que, se não te encontrarem, vão morrer. Eu digo a morte eterna. E pode ser que para encontrarem o Senhor seja através de mim e deste amado ou amada que está orando conosco. O Senhor não volta antes da segunda vinda. O único conduto é se manifestar em nós. Manifeste-se em mim, Jeová, meu castelo forte, nossa torre forte. Manifeste-se em nós, os que querem de todo o coração, força e alma. Só assim casamentos poderão ser salvos, filhos poderão ser resgatados, pais poderão ser absolvidos, interessados poderão ser tocados pelo Divino Espírito, igrejas poderão ser reavivadas, reformadas, transformadas, acendidas, líderes poderão ser uma pessoa
dotada de inteligência, reconhece como um de seus primeiros deveres desconfiar dela mesma, de forma que, por mais confiantes que podemos estar sobre qualquer tema, deveria ser o nosso dever duvidar, buscando novas formas de avaliarmos as convicções que temos da vida, porque a mudança é uma constante do universo. E eu já disse aqui, nesta série, penso eu, que ao mesmo tempo temos um contraponto antagônico. O Deus, Criador de todas as coisas, nunca muda. Malaquias 3, verso 6. E é plano dele despertar a inteligência prima no homem que ele criou, que busca dele esta essência maior e que não se conforma com este mundo. Provérbios 2, 1 a 7 e Romanos 12, verso 2, primeira parte. Porque este indivíduo sabe que pautas muito mais nobres e elevadas tem reservado o Criador para aqueles que nele confiam. Última parte de 25:9 de 2 Crônicas e João 11:40. E na verdade, eu não conheço nada, até hoje, em todas as experiências que já pude experimentar, que tenha verdadeiramente valor, que sejam frutos da ambição nata do homem, ou aquele senso comum de obrigatoriedade social, porque também está escrito que Deus não força nada. Tudo é uma proposta provinda do seu Espírito, sem força, sem violência, mas com leveza, com equilíbrio. E a natural perfeição, que é a essência daquele que criou todas as coisas. E esta é revelada em seu caráter, o mais terno amor que ele quer infundir no coração do homem, ou seja, na sua mente, tornando a consciência deste que quer aplicar essa essência como um objetivo de sua vida. Viver um caráter cujo modelo é eterno, infalível. Por isso não muda. Mas o homem continua em evolução franca e constante, até atingir a máxima do Criador, sua essência prima. Mas é para quem quiser muito e convencê-lo que este é o seu real e maior desejo. E esses que querem experimentar esta jornada de tão nobres e áureos experimentos provenientes do alto, nunca mais verão o mundo da mesma maneira. Jamais serão os mesmos ou interpretarão as incógnitas da vida da mesma maneira, porque passam a enxergar um novo prisma, uma angulação cheia de luz, nobres aspirações, claras percepções da verdade, pensamentos elevados e um senso celeste de dever para com Deus serão absolutamente de cada um que abraça esse plano natural e suavemente, abrandando o seu próprio coração e de todos que o cercam, de forma que só é possível verdadeiramente experimentar um crescimento quando somos capazes de buscar algo jamais imaginado e saltarmos naquilo para o homem comum é desconhecido. Ou seja, aquilo que para o mundo não é comum, ele desconhece. Mas os que creem estão dispostos
a experimentar algo inigualável. Porque nós não precisamos temer aquilo que para a grande massa é um mistério ou desconhecido, porque só há uma plenitude real de vida quando buscamos as revelações daquilo que não é normal, não é comum, não é compreensível, humanamente falando, na fonte real das revelações, os oráculos de Deus. Assim como ele revelou o desconhecido a Daniel. O livro de Daniel 2, 16 a 24. O Salmo 25, verso 14 e verso 4. Senhor, faze-me conhecer as tuas veredas. Quais são os teus caminhos? E eu acrescento, para a minha, para a tua, para a nossa vida. Porque o único ponto de temor de um homem sábio, de verdade, é apenas Deus. Perseguir esses caminhos sem Ele, porque tudo nele converge para um só caminho. 14:6 do Evangelho de João. E Isaías 8, versos 12 e 13. Só Ele, o homem, deveria temer. Nem más notícias, porque elas não são nada quando há um Deus na vida daquele que nele deposita a sua segurança, o seu caminhar, o seu futuro e a sua paz. Salmo 112, 17. Desculpe, verso 7. Isto sim vai gerar um conjunto que vai levar você a admirar e a se achar fascinado pelas revelações de Deus, para que os seus corações sejam consolados e enriquecidos em amor. E coração é mente. Amém? Para que possam compreender, através do enriquecimento, a plenitude do saber, qual é o mistério de Deus. Colossenses 2:2, a resposta está no verso 3. É naquele que estão escondidos todos os tesouros, tanto da ciência, que é o conhecimento, e da sabedoria. Cristo, o Criador absoluto de tudo e o revelador de mistérios, aquele que se utilizou de um poder incompreensível para qualquer homem comum. E eu recito dentro de um texto profético, livro Educação, um livro maravilhoso, página 126, quarto parágrafo. A energia criadora que trouxe o mundo à existência está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. 7.486, lembra-se? E quando aceita, voluntariamente recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito e transforma a natureza, a alma, o coração, restaurando-a à imagem daquele que nos criou. Basta uma só palavra para esta cura transcendental, onde no céu, no lugar santíssimo, todo o poder curativo é emanado para o coração daquele que crê. Uma palavra, Mateus 8, verso 8. Ela há de se cumprir, sim, porque é uma promessa. 11:23 do livro de Números. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1:12, Isaías 55:11. Nenhuma palavra desce do céu sem produzir um efeito na vida de quem crê, porque o justo viverá pela fé. 55:11 de Isaías. Romanos 1:17.
Abacuque 2,4, Hebreus 10,38. E está determinado para aquele que é recebedor, e eu sou um recebedor. Isaías 14, 24 e 27. Quando você percebe que há realmente uma fonte maior de conhecimento pronta para servir o homem, Lucas 22, 27, Isaías 64, 4 e 12, 37 de Lucas, esta percepção transforma-se em fé e coragem para prosseguirmos a jornada desconhecida para as massas comuns, as quais poderão ser atingidas através da nossa fé. Se quisermos testemunhar disto, e para isso estamos sendo preparados, torna-se uma das mais fascinantes experiências na vida de um homem. Para mim, é imbatível. Nada foi tão sobrenatural e está sendo até hoje. Nós somos cercados de elementos causadores de milagres. Você vai vivê-los pela fé, eu repito. Gálatas 3:11, Romanos 3:28, ou 4:1-13, e 11 verso 6 de Hebreus, ancorado no verso 1 e no verso 3. E o homem que não consegue despertar os seus olhos a serem abertos para esses mistérios, ele certamente não viverá esta vida. Ele simplesmente existirá, não podendo enxergar nada. E isto é profético. Isaías 6, 9 e 10. E 42, 18 e 20. Olha o que está escrito. Surdos, ouve. Cegos, olhem, para que vocês possam ver. Quem é cego senão aquele que é surdo? Tamanha grandiosidade ofertada para todos, sem se fazer acepção. Gálatas 3:28, Colossenses 3:25, Romanos 2:11 e 42:20 de Isaías diz: tu vês muitas coisas, mas não é capaz de guardá-las. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. E o verso 23 é duro, tá? Mas é para você pensar no travesseiro. Porque este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondido nas coisas dos cárceres, pois por presa foram postos e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém lhes restitui. Quem é que entre vocês pode ouvir isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Verso 24, 23, aliás. Jesus falou sobre isso também na parábola do semeador em Mateus 13, versos 13 e 14. Será que não seria válido considerarmos, reavaliarmos até aqui o que temos feito das oportunidades que Deus tem nos dado? E todas essas tantas milhares de promessas estão escorrendo das nossas mãos como água, porque nós não somos capazes de vertê-la para o nosso interior. Assim como está escrito, aquele que crê poderão ser tornados cheios da mais santa consagração e prepararão o povo do Senhor para se encontrar com teu Filho, passando por uma das 12 portas da Nova Jerusalém. Confirma o nome dos desejosos, dos muito desejosos, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, por amor de nós.
e salva-nos da ira deste mundo. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu sou um recebedor. Aleluia. Amados, eu apelo em nome de Cristo. Inscrevam-se no canal, vocês que não são. Compartilhem com todos os teus contatos as mensagens que poderão ser uma fonte espiritual na vida de pessoas que estão esperando uma palavra. Você sabia que a maioria está? Uma grande massa. Mesmo que parece que não estão. Uns estão desesperados esperando uma mensagem de Deus. Desta forma, coloque um like ou dislike, de acordo com o seu coração. Acione o sininho. Coloque um comentário para também nos ajudar na interpretação do YouTube que o nosso produto deve ser recomendado. E assim estaremos cercando o inferno com a verdade, o caminho e a vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado.